Serei suave, eu prometo, sussurrou o milionário. E na noite de núpcias ela se apaixonou. O quarto ainda guardava o eco distante da cerimônia, mas ali dentro tudo parecia suspenso, como se o tempo respirasse mais devagar. Ela mantinha o corpo rígido, como alguém acostumado a sobreviver antes de confiar. Ele, milionário por herança, mas humano por escolha, fechou a porta com um cuidado quase infantil. Serei suave, eu prometo, murmurou, e sua voz se espalhou pelo ar como um cobertor morno. Antes de continuar, me conta nos comentários de onde você está assistindo. E se acredita que a suavidade também pode mudar um destino, deixa seu like e se inscreve. As flores brancas espalhadas pelo quarto misturavam perfume com tensão. Ela segurava o buquê murcho, como quem ainda não sabia onde colocar as próprias mãos. Ele permaneceu a alguns passos dela, respeitando o espaço como se fosse uma fronteira sagrada. Não tentou aproximar-se, não tentou reivindicar nada. Apenas respirou fundo, indicando que naquela noite o silêncio seria mais importante do que qualquer promessa grandiosa. E esse pequeno gesto plantou uma dúvida doce no coração dela. Talvez ali houvesse segurança. O ar parecia mudar quando ele se sentou no chão, ao alcance dos olhos, mais longe das expectativas. Ela observou cada movimento, o sapato afrouxado, a gravata solta, a cabeça encostada na parede, tentando prever um impulso que nunca veio. No bairro de onde viera, o mundo funcionava em trocas duras. Nada era oferecido sem intenção escondida. Porém, naquele quarto iluminado por luz amena, o poder dele não machucava. Ao contrário, parecia querer se desfazer, se desmontar, para que ela não se sentisse menor. Foi só quando ele estendeu a mão que ela notou. Não era um chamado, era entrega. Um convite para que ela decidisse o ritmo, o toque, o alcance. E mesmo com os dedos trêmulos, ela aceitou. Nesse instante, algo se deslocou dentro dela. Um espaço antigo, marcado por medos, abriu-se devagar, como janela que finalmente recebe ar. O coração dela não se acelerou por paixão repentina, mas por alívio. Pela primeira vez naquela jornada, não havia dívida nem obrigação. Apenas dois desconhecidos tentando ser gentis um com o outro. A cidade onde viviam parecia dividir-se em dois mundos que raramente se tocavam. De um lado, arranha-céus de vidro refletindo amanheceres dourados. Do outro, ruas estreitas onde a pressa era regra e a esperança andava sempre atrasada. Ela crescera nesse segundo cenário, onde trabalhos vinham e iam sem aviso e onde o medo das contas atrasadas tirava o sono. Ele, acostumado ao topo dos prédios, nunca precisara correr para alcançar nada. Mas naquela noite de núpcias, o contraste entre suas origens deixava de ser estatística e virava presença viva, respirando entre eles. A família dele carregava um legado rígido, com tradições que pesavam mais do que qualquer anel no dedo. Casamentos, acordos, alianças, tudo servia para proteger o império construído ao longo de décadas. Por isso, quando o pai anunciara que ele precisava se casar para estabilizar a imagem pública da empresa, ele apenas acenou. Não havia espaço para rebeldia. A escolha dele nunca fora sobre amor, era sobre dever. Ainda assim, ao olhar para ela naquela noite, percebeu que suas decisões poderiam ter consequências mais humanas do que imaginara. Do lado dela, o mundo era mais visceral. A mãe adoecera de repente, e a dívida surgira como tempestade. Os credores batiam à porta com voz fria e intenção dura. Ela havia tentado de tudo, turnos duplos, vendas, empréstimos, até entender que sozinha não conseguiria. O acordo do casamento surgiu como última saída, quase um milagre desconfortável. Aceitara não por ambição, mas por medo de perder quem amava. E ainda assim, ao vestir o simples vestido branco, sentiu que estava assinando um pacto com forças que não compreendia totalmente. A imprensa acompanhara o enlace com curiosidade, comentando a combinação improvável entre um milionário reservado e uma mulher quase anônima. Sussurravam sobre interesses, sobre a diferença social gritante, sobre o segredo do acordo. Mas ali dentro, entre quatro paredes, nenhum desses rumores tinha força. O quarto parecia suspender o mundo externo, deixando apenas o essencial. Dois seres aprendendo a lidar com suas próprias fragilidades. A cada respiração,
O peso da opinião alheia perdia a importância, como se o silêncio daquele espaço fosse um refúgio. A casa onde passariam a viver era ampla, mas não fria. Ele nunca gostara de ostentação exagerada. Preferia espaços com luz quente, madeira, texturas suaves. Ela percebeu isso ao percorrer o corredor, sentindo que algo ali não combinava com a imagem estereotipada de milionário intocável. Havia livros empilhados, retratos sem moldura, plantas um pouco secas nas janelas. Era um lar imperfeito, humano, habitado por alguém que talvez estivesse mais sozinho do que rico. Essa descoberta fez algo pequeno, mas forte, se mover dentro dela. A lua de mel seria ali mesmo, naquele refúgio preparado às pressas, porque nenhum dos dois tivera energia para planejar viagens. E, de certa forma, isso era melhor. Viajar para longe teria exposto demais, acelerado demais. Ali, com paredes familiares e silêncio suficiente, eles tinham espaço para respirar. No fundo, ambos sabiam que a verdadeira distância não estava nos quilômetros, mas nas histórias que carregavam. E era essa distância que, naquela noite, começaria, timidamente, a diminuir. Ela sempre aprendera a caminhar com cautela, não por falta de força, mas porque a vida lhe ensinara que passos apressados podiam custar caro. Desde pequena, fora a responsável por manter a casa funcionando, equilibrando contas, acalmando a mãe, arrumando trabalhos temporários. Sua coragem era silenciosa, quase invisível, feita de madrugada acordada e sacrifícios que ninguém via. E agora, ao se sentar na cama daquela nova casa, tudo isso parecia pesar nos ombros. Ainda assim, havia uma chama pequena dentro dela, uma vontade teimosa de acreditar que podia enfim descansar. Seu jeito de observar o mundo era atencioso, quase poético, mesmo que ninguém tivesse percebido antes. Ela reparava nas rachaduras das paredes, no vento que movia cortinas, no modo como as pessoas evitavam ou sustentavam olhares. Talvez por isso tivesse notado naquela noite que ele respirava diferente. Não como alguém que exigia, mas como alguém que pedia permissão para existir ao lado dela. Esse detalhe, tão mínimo, fez seu peito se abrir um pouco, como quem encontra uma fresta de luz num lugar escuro. Apesar da firmeza que cultivara ao longo dos anos, havia dentro dela um medo persistente, o de ser usada, não em atos óbvios, mas naquelas intenções veladas que às vezes se escondem em sorrisos educados. Ao aceitar o casamento, esse medo se ampliara porque ela sabia que no papel era a parte mais vulnerável. Agora, encarando o silêncio entre eles, observava cada gesto dele, tentando prever se havia ameaça, se havia cobiça, se havia dureza. Mas não encontrou nada disso. E essa ausência, paradoxalmente, deixou sua alma desnorteada. Havia também um desejo antigo, guardado com cuidado, o de ser vista, não como mártir, não como moeda de troca, não como alguém que precisava apenas suportar. Queria ser percebida em suas nuances, em suas contradições, em sua sensibilidade. E quando ele se sentou distante, dando-lhe espaço, algo nela reconheceu esse gesto como respeito. Não estava acostumada a ser tratada assim. Esse reconhecimento silencioso tocou um lugar profundo, quase esquecido, como memória de carinho que nunca vivera, mas que sempre imaginara. Ela tinha o hábito de se proteger com palavras curtas, com postura firme, com olhar desconfiado. Mas ali, naquela noite de núpcias inesperadamente delicada, sentiu suas defesas vacilarem. O corpo ainda rígido denunciava anos de vigilância, mas o coração começava a bater em outro ritmo, não de paixão súbita, mas de curiosidade serena. Quem era aquele homem que prometia suavidade? Quem era aquele estranho que parecia carregar sua própria solidão escondida atrás do dinheiro? Perguntas assim, antes dolorosas, agora surgiam com menos medo. Quando finalmente aceitou a mão dele, algo em seu interior cedeu, não por submissão, mas por escolha consciente. Tocá-lo foi como testar a superfície de um lago desconhecido, frio no início, mas surpreendentemente tranquilo. E pela primeira vez, ela percebeu que talvez não estivesse entrando numa vida de obrigações, mas numa possibilidade de confiança, possibilidade de afeto, possibilidade de um amor que não vinha em chamas, mas em brisa suave, exatamente como ele havia prometido.
Ele carregava o peso de um nome grande demais para seus próprios ombros. Crescera cercado por expectativas, contratos, discursos sobre responsabilidade e controle. A suavidade para ele era quase um ato de rebeldia. Desde pequeno aprendera que emoções atrasavam decisões, que gentileza era sinal de fraqueza e que qualquer aproximação verdadeira podia ser usada contra si. Por isso, quando prometeu ser suave naquela noite, não estava apenas tranquilizando ela, estava tentando, pela primeira vez, desobedecer a essa voz interna que o moldara durante anos. Apesar da fortuna, sua vida era marcada por ausências. Pais que viajavam mais do que conviviam, reuniões que substituíam conversas, jantares silenciosos em mesas longas. Ele se acostumara a morar em espaços grandes demais, onde o eco devolvia suas próprias dúvidas. Desenvolveu uma calma calculada, uma postura impecável, mas nunca soube o que fazer com o próprio coração. Ao vê-la sentada na cama, tensa e vulnerável, percebeu que precisava agir diferente. Não podia repetir padrões que sempre o afastaram de tudo que realmente importava. Havia nele um conflito constante entre o homem e o herdeiro. O herdeiro sabia falar com advogados, conduzir negociações, manter aparências, mas o homem só queria respirar sem sentir que devia algo ao mundo. Aquela noite de núpcias, estranhamente, parecia dar-lhe essa chance. Quando decidiu sentar no chão, a alguns metros dela, estava tentando mostrar que não representava ameaça. Uma escolha pequena, mas que rompia com tudo o que aprendera. Não ocupar o centro do poder e sim afastar-se dele, para que ela pudesse ficar em paz. O casamento arranjado não o surpreendera. Era mais uma peça no tabuleiro familiar. Mas ao olhar para ela durante a cerimônia, sentiu algo que não esperava. Responsabilidade humana, e não contratual. Não era sobre imagem pública, nem sobre legado. Era sobre a fragilidade dela, tão transparente quanto a dele, embora escondida sob camadas diferentes. Desde o momento em que ouviu sobre a dívida da mãe dela, algo em seu peito apertou, talvez porque ele também soubesse o que era perder alguém, mesmo que de formas distintas. Ele não desejava assustá-la, e por isso, seus movimentos eram lentos, quase ensaiados. Temia repetir erros antigos, conversas mal interpretadas, gestos que antes haviam afastado pessoas importantes. Por isso, calculava cada aproximação com cuidado, como quem pisa num chão desconhecido e precioso. E quanto mais a observava, mais percebia que a força dela era tão imensa quanto a delicadeza que escondia. Essa combinação o desarmava. Ele, acostumado a controlar tudo, descobria ali uma vontade sincera de merecer confiança, não comprá-la. Quando a viu aceitar sua mão, sentiu algo dentro dele quebrar e se recompor ao mesmo tempo. Não era paixão precipitada, tampouco alívio por cumprir algum protocolo. Era uma sensação profunda de que, pela primeira vez, alguém o via sem filtros. O milionário poderoso dava lugar ao homem que só queria ser gentil. E esse reconhecimento silencioso vindo dela atingiu um lugar que ele nunca admitira ter. Era como se aquela promessa, serei suave, finalmente encontrasse sentido, não como gesto para agradar, mas como verdade que ele também precisava viver. A noite avançava devagar, carregando um silêncio que não ameaçava, apenas observava. Foi então que o primeiro acontecimento inesperado surgiu. Quando ela colocou o buquê murcho sobre a mesa, algumas pétalas caíram ao chão, e o som leve desse toque despertou algo entre eles. Ele ergueu os olhos e, pela primeira vez, deixou escapar um sorriso quase tímido, como se aquele pequeno acidente trouxesse humanidade à cena. Ela, sem perceber, relaxou os ombros. A tensão que parecia inquebrável começou a formar pequenas fissuras, deixando a ternura entrar. Ele respirou fundo, como quem decide atravessar uma ponte frágil, e disse que não esperava nada daquela noite, nenhuma obrigação, nenhum roteiro escondido. Apenas que ela se sentisse segura. Suas palavras não tinham pressa, mas tinham peso. Ela desviou o olhar, surpresa com a honestidade, e sentiu algo apertar dentro do peito, um medo antigo e familiar. O medo de acreditar. Mesmo assim, aquela declaração abriu uma janela inesperada. Pela primeira vez desde o casamento,
Ela sentiu que talvez pudesse escolher como seguir. Ela levantou-se devagar, testando a firmeza das próprias pernas. Caminhou até a janela e abriu a cortina, deixando entrar uma luz fraca da rua. Ele a acompanhou com o olhar, mas permaneceu sentado, respeitando o silêncio que ela construía. Quando ela finalmente virou o rosto para ele, encontrou não um homem esperando, mas alguém disponível. Uma diferença que iluminou o quarto de um jeito novo. A lua, suave e distante, desenhava sombras que pareciam acompanhar a respiração deles, marcando um ritmo próprio. Foi então que ele se levantou, sem fazer barulho, e caminhou até a cômoda. Pegou uma manta clara e colocou-a ao lado dela na cama, sem tocá-la. Se quiser descansar, pode. Eu fico por perto, disse com voz baixa. A oferta, tão simples, soou maior do que qualquer gesto grandioso. Ela encarou a manta, encarou ele, e percebeu que aquele cuidado minúsculo tinha um significado imenso. Ele estava construindo confiança com paciência, não com promessas vazias. Esse entendimento mexeu nela de forma profunda. Ela aproximou-se um pouco mais, ainda cautelosa, mas já guiada por uma coragem nova. Queria testar os limites daquele homem que prometera suavidade. Queria entender se a promessa sobreviveria ao primeiro passo dela. Então tocou de leve o braço dele. Um toque breve, quase acidental, mas cheio de intenção. Ele estremeceu, não por desejo urgente, mas pela surpresa de ser escolhido. Esse microgesto mudou o clima da noite. Agora, não era só ele oferecendo espaço. Era ela decidindo ocupá-lo. O acontecimento decisivo veio quando seus olhares se encontraram, e nenhum dos dois desviou. Não havia pressa, nem medo dominante, nem obrigações pairando como sombra. Apenas dois corações exaustos, encontrando um ritmo comum. Ele ergueu a mão devagar e perguntou com clareza se podia se aproximar. Ela respondeu com um aceno pequeno, mas firme. Esse consentimento verbal e silencioso marcou o verdadeiro início da noite de núpcias. Não como tradição, mas como encontro. A partir dali, tudo entre eles começaria a mudar. A proximidade recém-permitida transformou o ar entre eles, tornando-o denso e leve ao mesmo tempo. Ele deu apenas um passo, o suficiente para que ela sentisse seu perfume, suave como promessa cumprida. Não encostou nela, apenas deixou que sua presença fosse percebida. Ela respirou fundo, como se aquele simples avanço tivesse o poder de desmontar defesas construídas ao longo de anos. A tensão inicial se dissolvia em algo mais sereno, quase curioso. Cada segundo parecia pedir cuidado, como se qualquer movimento brusco pudesse romper a delicadeza que nascia ali, tímida e persistente. Ela caminhou até a beira da cama e sentou-se, mas dessa vez suas mãos não estavam tão rígidas. Ele percebeu esse detalhe e sorriu com uma suavidade que ela não esperava dele. O milionário, acostumado a decisões firmes, agora se tornava um homem que escutava o silêncio. Ele perguntou se ela queria que ele se sentasse ao seu lado, sem tocar. Ela assentiu com a cabeça, avaliando o próprio coração, que batia forte, mas não por medo, por novidade. Havia ali algo que escapava ao controle de ambos. Quando ele se sentou, deixando um espaço respeitoso entre eles, ela sentiu o colchão afundar levemente. Essa sensação mínima a fez fechar os olhos por um instante, como se estivesse aprendendo uma nova forma de respirar. Ele observou o cuidado com que ela buscava coragem dentro de si e decidiu permanecer imóvel, permitindo que ela decidisse o ritmo da conversa. A noite de núpcias, tão temida por ela, ganhava um tom inesperado de acolhimento. A cada segundo o quarto parecia menor, mas mais seguro. Foi então que ela falou algo que guardara o dia inteiro. Confessou que tinha medo de decepcioná-lo. As palavras saíram baixas, quase um sussurro perdido na meia-luz. Ele inclinou um pouco a cabeça, buscando seu olhar, e respondeu que não havia nada que ela precisasse provar. A frase caiu entre eles como gota de chuva num terreno seco. Ela sentiu o impacto, sentiu o eco. Pela primeira vez, o peso da obrigação se afrouxava, permitindo que um sentimento mais leve ocupasse seu lugar, um sentimento que ela ainda não sabia nomear. Para mudar o clima, ele contou algo de sua própria vida, um erro antigo, uma lembrança dolorosa sobre escolhas feitas para agradar a família.
Não entrou em detalhes, mas o suficiente para mostrar vulnerabilidade. Essa abertura inesperada criou uma ponte entre eles. Ela percebeu que aquele homem, tão seguro por fora, carregava tormentas que nunca exibira. E, de repente, não se sentiu tão sozinha. Era como se ambos estivessem descalços pela primeira vez, pisando num chão onde a verdade não machucava, apenas revelava. O gesto seguinte veio dela. Estendeu a mão e tocou o lençol bem perto da perna dele, sem encostar diretamente. Uma aproximação quase imperceptível, mas cheia de significado. Ele notou a intenção e sorriu de novo, dessa vez com um calor discreto nos olhos. Havia desejo ali, sim, mas um desejo contido, respeitoso, silencioso. O tipo que não exige, mas aguarda. Essa sensação, tão rara para ela, fez seu peito se abrir um pouco mais, como se a noite estivesse ensinando que confiança é feita de passos pequenos. Ele perguntou se ela queria deitar-se, não para apressar nada, mas para que ambos pudessem descansar daquele dia exaustivo. Ela concordou, e juntos organizaram os travesseiros, cada um ajudando sem invadir o espaço do outro. Essa coreografia doméstica, tão simples, tornou-se surpreendentemente íntima. Enquanto ajeitava a manta, ela percebeu que estava sorrindo sem perceber. Era um sorriso tímido, mas real. Ele captou o detalhe e guardou dentro de si como um presente silencioso, daqueles que valem mais do que qualquer riqueza. Ao deitarem-se, ficaram lado a lado, separados por alguns centímetros que pareciam ao mesmo tempo imensos e ínfimos. A respiração dele era calma, quase meditativa. Ela observou o movimento do peito dele subindo e descendo, e esse ritmo a acalmou. Depois de alguns minutos, ele perguntou se podia aproximar um pouco mais. Ela pensou por alguns instantes, ouviu o próprio coração e disse sim. Ele então diminuiu a distância, movendo-se devagar, como se temesse espantar um pássaro pousado na mão. A proximidade trouxe um calor novo, não urgente, mas acolhedor. Ela sentiu a lateral do braço dele a poucos milímetros do seu, e essa quase toqueira despertou um arrepio leve, não de medo, mas de descoberta. Ele percebeu o tremor, não porque ela tentou esconder, mas porque o corpo sempre fala onde as palavras hesitam. Então, num gesto simples, ele ofereceu sua mão aberta entre eles, sem tocar, apenas oferecendo. Ela olhou para aquela mão por alguns segundos, antes de pousar suavemente a sua ali, como quem aceita um convite para respirar junto. A sensação de tocar sua mão foi diferente daquela primeira vez. Agora, havia escolha consciente, a vontade, havia confiança que começava a se firmar. Ele entrelaçou os dedos devagar, aguardando qualquer sinal para parar, mas ela não recuou. Pelo contrário, apertou de leve, sentindo a textura quente da pele dele. Esse contato simples fez o mundo parecer mais lento, mais fácil. Ela percebeu que estava pela primeira vez deixando de lutar contra tudo. Ele percebeu que pela primeira vez alguém não o temia, apenas o sentia. O silêncio que se instalou em seguida não era incômodo, era cheio de significados. Ele perguntou como ela estava, e ela respondeu com honestidade. Cansada, mas tranquila. Essa palavra mexeu profundamente com ele. Tranquila. Era tudo o que ele desejava oferecer naquela noite. Ele fechou os olhos não para dormir, mas para guardar aquela sensação. Ela virou o rosto para observá-lo e notou a vulnerabilidade escondida ali. Um homem que carregava mundos demais nos ombros, encontrando repouso ao lado dela. Numa mistura de coragem e gentileza, ela se aproximou um pouco mais, diminuindo os centímetros que os separavam. A nova distância permitia sentir o calor do corpo dele, mas ainda mantinha espaço suficiente para que ambos respirassem sem pressão. Ele abriu os olhos, surpreso com o gesto, e perguntou baixinho se estava tudo bem. Ela assentiu, sentindo o coração bater forte, mas firme. Esse momento trouxe uma verdade simples. Ela estava ali porque queria, não porque devia, e essa escolha mudava tudo entre eles. Ele deslizou o braço levemente para oferecer apoio, caso ela quisesse encostar a cabeça. Não tocou, apenas deixou a opção existir. Ela hesitou por um instante, mas depois se aproximou, apoiando a cabeça no ombro dele. Esse contato tão suave arrepiou os dois.
Ela sentiu o cheiro discreto da pele dele, uma mistura de sabão e calma. Ele sentiu o peso leve da confiança dela sobre si. Era um gesto que selava algo silencioso, um pacto de cuidado mútuo, nascido sem pressa e sem cobrança. Quando a respiração dos dois entrou em sintonia, ela percebeu que aquele homem, antes um estranho cercado de poder, agora parecia acessível, quase frágil. Esse contraste mexeu com ela. Tocou o peito dele de leve, sentindo o ritmo do coração. Firme, mas humano. Ele segurou a mão dela com carinho, como quem agradece sem palavras. E ali, juntos, descobriram que a intimidade verdadeira não nasce do toque urgente, e sim do respeito profundo. A noite de núpcias se transformava numa entrega emocional, não física. Um vento leve passou pela janela entreaberta, movendo a cortina e trazendo um frio suave. Ele puxou a manta para cobri-la melhor, cuidando dela como se aquele gesto fosse sagrado. Ela percebeu o movimento e sorriu contra o ombro dele. O sorriso era quente, sincero, nascido de um lugar que começava a florescer dentro dela. Ele sentiu esse sorriso e fechou os olhos por um instante, permitindo-se sentir algo que evitara a vida inteira: pertencimento. Naquele sopro de silêncio, compreenderam que estavam começando algo raro. E por fim, quando o sono ameaçou chegar, ela ergueu o rosto devagar e o encarou. Não havia urgência, nem desejo apressado, apenas um carinho crescente que iluminava tudo. Ele perguntou se ela precisava de algo. Ela respondeu que não, que estava bem ali, exatamente onde estava. Ele sorriu com um brilho novo nos olhos e prometeu novamente num sussurro quase inaudível: ainda vou ser mais suave do que você imagina. E pela primeira vez, ela acreditou não por esperança, mas por experiência. O amanhecer entrou tímido pela fresta da janela, e o brilho suave tocou o rosto dela antes que abrisse os olhos. Ele ainda estava ao seu lado, imóvel, como se temesse quebrar o encanto daquela primeira noite tranquila. Quando ela despertou, encontrou-o observando-a com um cuidado que não parecia vigilância, mas gratidão silenciosa. A luz dourada revelava um homem sem armaduras, sem discursos, apenas alguém que desejava continuar sendo digno da confiança que recebera. E diante desse retrato inesperado, algo dentro dela finalmente se abriu por inteiro. Ela se afastou apenas o suficiente para sentar-se na cama, sentindo o coração acelerar com uma emoção nova, forte demais para nomear de imediato. Recordou cada gesto da noite anterior, a paciência, o espaço, o respeito, e percebeu que algo essencial mudara. Não era simplesmente que ele cumprira a promessa de ser suave, era que, ao fazê-lo, lhe devolvera um pedaço da própria dignidade, aquela que o medo sempre tentara roubar. Quando ela voltou o rosto para ele, seus olhos já carregavam uma verdade impossível de esconder. Ele percebeu essa mudança antes mesmo que ela falasse. Aproximou-se um pouco, com os mesmos movimentos lentos que haviam marcado a noite inteira, e perguntou se ela tinha dormido bem. A pergunta comum ganhou outro significado naquele contexto. Ela assentiu, mas sua voz falhou ao tentar responder. Não era cansaço, era emoção acumulada, prestes a transbordar. Ele notou o tremor leve em seus dedos e, sem tocar, ofereceu a mão aberta no espaço entre eles, deixando claro que só se aproximaria se ela quisesse. E então aconteceu, o gesto que transformaria tudo. Ela pegou a mão dele sem hesitar, não como quem busca apoio, mas como quem escolhe permanecer. A intensidade do momento foi tão grande que os dois prenderam a respiração ao mesmo tempo. Ele sentiu o impacto do toque, não físico, mas emocional, atravessar o peito como onda silenciosa. E ela, ao entrelaçar os dedos, entendeu que não estava apenas começando a confiar, estava começando a sentir amor. Um amor que surgia não da paixão abrupta, mas da gentileza sustentada. Ele ergueu a outra mão até tocar de leve o rosto dela, apenas se aproximando quando ela fechou os olhos em consentimento claro. O toque foi suave, tão suave que parecia um sopro. Ela inclinou o rosto para a palma dele, sem medo, como se finalmente estivesse em terreno seguro. Esse pequeno gesto arrancou dele uma respiração profunda, quase trêmula. A barreira final havia caído, não a barreira do corpo, mas a da alma. E naquele instante, ambos sabiam que algo irreversível acontecera.
Ela encostou a testa na dele, gesto espontâneo, carregado de entrega emocional. A proximidade trouxe um calor que não era urgência, mas conexão. Ele sorriu, um sorriso calmo, profundo, que dizia mais do que qualquer discurso. Ali, naquele encontro silencioso, revelaram-se mutuamente. Ela mostrando a coragem de amar de novo, ele revelando o desejo de ser amado pela primeira vez. O quarto inteiro parecia respirar junto com eles, como se o mundo estivesse assistindo ao nascimento de um vínculo raro, quase sagrado. Foi então que ela falou com voz baixa, mas firme. Acho que estou me apaixonando por você. Ele fechou os olhos ao ouvir, como se as palavras o atravessassem de dentro para fora. Quando abriu novamente, havia lágrimas contidas, não de tristeza, mas de alívio. Ele respondeu com sinceridade desarmada. Eu estava esperando, mas não queria pressionar você. Esse diálogo simples, efetivo, inverteu completamente o peso do vínculo entre eles. Ali, a promessa de suavidade se transformou em revelação de amor. Ele a puxou para um abraço lento, completamente consentido, envolvendo-a com cuidado, como se segurasse algo precioso. Ela se encolheu contra o peito dele, sentindo o coração dele bater rápido, tão rápido quanto o seu. A emoção era tanta que um silêncio profundo tomou conta, mas não um silêncio vazio, um silêncio cheio demais. Ela percebeu que o amor que florescia ali não era impulsivo, e sim construído em camadas, noite após noite, gesto após gesto. E era exatamente isso que tornava tudo tão arrebatador. No auge dessa revelação, o mundo ao redor parecia distante. A câmera invisível da vida se aproximava, captando cada detalhe. O olhar úmido dele, o sorriso dela, a respiração entrecortada dos dois. Se você está sentindo essa emoção junto deles, não esquece de se inscrever no canal e contar nos comentários. Você acredita que a suavidade também pode ser um caminho para o amor? Porque é exatamente nesse instante, nesse abraço, que eles descobrem que amar pode ser tão poderoso quanto ser suave. Quando o abraço se desfez, ela permaneceu perto dele, sentindo que aquele amanhecer não marcava apenas o fim da noite, mas o início de algo que precisava ser cultivado com cuidado. Ele tocou sua mão com ternura e sugeriu que descessem para tomar café juntos, não como casal recém-imposto pelo destino, mas como dois parceiros escolhendo compartilhar o dia. Ela hesitou por um instante, lembrando-se de que o mundo lá fora ainda trazia dívidas, pressões e julgamentos. Mas ao encontrar o olhar dele, percebeu que não enfrentaria mais nada sozinha. A decisão de levantar-se foi seu primeiro ato de coragem renovada. A cozinha, antes silenciosa e organizada demais, ganhou vida quando eles entraram. Ele tentou preparar café, mas deixou escapar um riso quando percebeu que não fazia ideia de como usar a cafeteira antiga que ficara da mãe dele. Ela aproximou-se e o guiou com gestos simples, rindo também. Esses pequenos momentos de normalidade, esses erros domésticos quase infantis, criaram entre eles um tipo de intimidade que nenhuma cerimônia seria capaz de produzir. Enquanto o aroma do café se espalhava, ela sentiu que começava a ocupar aquele espaço como lar, não como obrigação, mas como escolha. Depois de comerem juntos, ele a acompanhou até a sala, onde ela finalmente revelou algo que guardava desde o início: o medo de que a mãe ainda estivesse em risco, mesmo com o casamento. Ele ouviu sem interromper, com a atenção que só se oferece a quem importa. Quando ela terminou, ele tomou sua mão e afirmou que assumiria pessoalmente a renegociação da dívida, não como obrigação do acordo, mas como gesto de parceria. Esse compromisso, dito em voz baixa, soou para ela como o tipo de proteção que nunca pedira, mas sempre sonhara sentir. Ela não quis que ele resolvesse tudo por ela, e disse isso com firmeza. Ele sorriu, compreendendo a força daquela declaração. Prometeu não tirar dela o direito de decidir, apenas caminhar ao lado. Foi a primeira vez que ela notou que, com ele, não precisaria se diminuir para ser cuidada. Esse equilíbrio novo fez algo dentro dela se alinhar. E pela primeira vez, visualizou um futuro em que podia crescer, trabalhar, construir algo próprio e, ainda assim, ter alguém com quem dividir o peso e a alegria. Mais tarde, enquanto organizavam juntos alguns objetos da casa, ela encontrou uma caixa com retratos antigos dele e da família.
Ele hesitou antes de explicar cada fotografia, revelando segredos, perdas e dores que sempre manteve escondidos do mundo. Ela ouviu com carinho, percebendo que sua vulnerabilidade era profunda, talvez mais profunda que a dela. Ao final, tocou o braço dele e disse que ele não precisava ser perfeito para ela. Esse gesto tão simples desmontou o último muro que ele ainda mantinha em pé. Quando a tarde começou a cair, eles sentaram no sofá, sob a luz âmbar que atravessava as janelas. Ela apoiou a cabeça no ombro dele e ele envolveu seus dedos com os dela sem falar nada. O silêncio, dessa vez, não carregava tensão nem medo, apenas paz. Ali, naquele gesto cotidiano e doce, selaram o início de um caminho construído a dois. Não era o final de uma história, mas o começo de uma vida onde o amor nascia devagar, com respeito e verdade, cumprindo a promessa mais importante, a de que a suavidade também pode ser força. A noite voltou a envolver a casa, quando eles fecharam as janelas e permitiram que o silêncio se instalasse outra vez. Ela observou o reflexo suave das luzes na parede e percebeu que já não carregava o peso do medo que a acompanhara por tantos meses. Ele, sentado ao seu lado, parecia diferente também. Não mais o homem moldado pela obrigação, mas alguém que escolhera ser gentil, mesmo quando ninguém esperava isso dele. A suavidade havia se tornado uma linguagem entre os dois, um território seguro onde ambos podiam existir sem máscaras. Ela respirou fundo antes de falar sobre o futuro, não com ansiedade, mas com serenidade. Disse que desejava construir uma vida em que pudesse crescer por mérito próprio, sem depender apenas do acordo que os unira. Ele escutou cada palavra e respondeu que estava pronto para caminhar ao lado dela, mesmo nos dias em que suas forças vacilassem. Essa promessa, tão simples quanto firme, fez o peito dela aquecer. Pela primeira vez, o amor não parecia um risco, parecia chão firme, construído passo a passo. Ele entrelaçou seus dedos com os dela, enquanto olhavam para a janela entreaberta. A brisa fresca trouxe um cheiro de noite limpa, como se o mundo inteiro estivesse começando de novo ao redor deles. Ela se apoiou em seu ombro e permitiu que a cabeça descansasse ali, descobrindo que o conforto daquele gesto vinha não da proximidade física, mas do que ela representava. Confiança mútua. Era a prova viva de que suavidade não é ausência de força, mas sua forma mais generosa. E ambos sabiam que isso seria a base de tudo o que viriam a construir. Antes de dormirem, ela sussurrou um agradecimento. Não pelo dinheiro, não pela casa, mas pelo cuidado. Ele sorriu, tocou o topo da cabeça dela com carinho e respondeu que, se o amor tivesse uma forma, talvez fosse exatamente aquele jeito delicado de estarem juntos. A noite os envolveu, e o futuro pareceu menos ameaçador, mais possível. Se você também acredita que o amor verdadeiro nasce do respeito e da gentileza, escreva suave nos comentários e carregue consigo essa promessa suave.